A gente fala agora de um caso envolvendo outro Bolsonaro, estou falando do senador Flávio Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República está pedindo ao STF que a Polícia Federal ouça o senador Flávio Bolsonaro antes de decidir se vai apresentar ou não uma denúncia, se vai arquivar ou não aquele inquérito investigando uma suposta calúnia de Flávio Bolsonaro contra o presidente Lula. Essa investigação é por causa de uma postagem que foi publicada pelo Flávio Bolsonaro na rede social em janeiro desse ano, logo depois da captura do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Nesse texto da publicação, o Flávio diz que Lula seria delatado e relacionou o Lula a crimes como tráfico internacional de drogas e armas, além de lavagem de dinheiro. No relatório final que foi apresentado na semana passada, a Polícia Federal concluiu que houve sim, em tese, o crime de calúnia. Apesar disso, o procurador Paulo Gonet está pedindo que o Flávio seja ouvido antes da decisão final, porque a legislação brasileira prevê uma possibilidade de retratação nos casos de calúnia e difamação. Agora, portanto, vai caber ao ministro Alexandre de Moraes decidir se devolve o caso para a Polícia Federal para que ela acolha o depoimento do Flávio Bolsonaro. Depois dessa etapa é que a PGR vai voltar a se manifestar sobre o inquérito. Então tem um fôlego aí, uma oportunidade do Flávio Bolsonaro se explicar e se retratar. Deixa eu voltar com o Matheus Teixeira aqui, Matheus, mais uma arena de politização, meu caro. E que nesse caso especificamente tem uma coisa concreta, né? Um ponto de partida concreto. O que a gente pode esperar? Perfeito, Thaís. Mais um ponto de politização, e sempre que a gente trata desse inquérito especificamente, é bom a gente lembrar também do contexto em que ele foi aberto, ali de uma ofensiva do Supremo Tribunal Federal, numa tentativa aí de impedir eventualmente que o TSE deixasse as fake news correrem solta nas eleições deste ano. Havia um movimento dentro do Supremo justamente para avisar os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça ali nos bastidores de que tem que ter um combate efetivo das fake news, e não só das fake news, também não permitir que a disputa eleitoral desborde para acusações ou, como a gente costuma dizer, golpes abaixo da linha da cintura. Teve essa questão de Lula contra Flávio Bolsonaro, mas também teve a ofensiva do ministro Gilmar Mendes contra o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e também contra Alessandro Vieira, que é candidato à reeleição. Essas três decisões justamente que criaram esse ambiente nos bastidores do Supremo de um racha ali entre os ministros e o comando do Tribunal Superior Eleitoral. Racha esse que também teve como pano de fundo as eleições do Rio de Janeiro, se essa eleição indireta, direta, e o Supremo surgindo como uma espécie de instância recursal do TSE, que de fato é instância recursal. A última palavra da Justiça Eleitoral também é do Supremo, mas historicamente todas as decisões do TSE não são levadas para o STF, e a palavra final em questão eleitoral sempre foi do TSE, mas os ministros ali, num racha interno que a gente vê no Supremo, não só nesse caso, também tendo esse outro efeito. A Polícia Federal concluiu que sim, Flávio Bolsonaro caluniou o presidente Lula. No indiciamento da PF, o delegado é muito claro nesse sentido, porque, segundo ele, uma vez que Flávio disse que o Lula seria delatado, consequentemente, ele está imputando um crime à pessoa, porque só é delatado quem cometeu o crime. A questão é, estamos falando de um discurso político, eleitoral, que vale, ou há uma ofensa à honra e cabe ou não condenação? Por isso que é muito importante acompanhar o que diz a Procuradoria. Aí, nesse primeiro momento, oferecendo à defesa a possibilidade de apresentar seus argumentos, porque vai ser, ao final, a Procuradoria que vai decidir se denuncia Flávio Bolsonaro, e isso eventualmente pode virar uma ação penal, se for aceita a denúncia, ou se isso está resguardado pela liberdade de expressão, Thaís.